No dia em que meu marido foi enterrado, as mãos do meu próprio pai secaram minhas lágrimas. 2 meses depois, aquelas mesmas mãos estavam cobertas com o meu sangue. Durante 3 anos, minha casa virou meu cativeiro, e quem devia me proteger se tornou meu carrasco. Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Que alegria encontrar vocês aqui novamente. Sou Josiane Flores Machado, tenho 72 anos, nascida e criada em Jaguarão, bem na fronteira com o Uruguai, mas hoje vivo aqui em Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul. Podem me chamar de Dona Josi, como todo mundo faz por aqui. Todo santo dia, eu acordo cedinho e vou cuidar do meu pequeno jardim nos fundos da casa. Tenho minhas violetas na varanda, uns pés de erva cidreira que dão um chá maravilhoso, e as rosas que são meu maior orgulho. De tardezinha, quando o sol já não está tão forte, me sento aqui nesta cadeira de balanço na varanda da frente com meu chimarrão. É daqui que consigo ver o movimento da rua, cumprimentar os vizinhos e sentir aquele ventinho bom que desce da serra. Comecei a cuidar de plantas depois que me mudei para cá, há quase 20 anos. Foi minha forma de curar a alma. Cada mudinha que planto, cada flor que nasce, é como se fosse uma vitória pequena da vida sobre tudo o que já passou. No início, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar uma pazinha de jardim. Hoje, vejam só, tenho o jardim mais florido da rua. Minha casa é simples, mas é meu cantinho de paz. Tenho uma sala com sofá antigo que herdei da minha avó, uma cozinha onde faço aqueles doces que meus netos adoram e um quartinho que reservei só para as visitas, principalmente quando minha filha Cláudia vem com os pequenos. As paredes são amarelo clarinho, cor que escolhi porque traz luz e alegria. Antes de continuar minha história, queria pedir um favorzinho para vocês, se me permitem. Se gostarem do que estou contando, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito essa vovó aqui a continuar compartilhando suas histórias com mais e mais pessoas. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cantinho do Brasil vocês estão me ouvindo? Será que tem alguém aí de Jaguarão como eu nasci? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? Com o cafezinho da manhã, depois da janta, ou quem sabe numa folguinha do trabalho? Eu sempre leio tudinho e fico emocionada em saber que vocês tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa velhinha aqui. Me conta, tá bem? Vamos fazer uma corrente de carinho. Hoje quero contar para vocês uma história difícil, mas que precisa ser contada. Uma história sobre como, às vezes, o perigo mora dentro da nossa própria casa e como encontrei forças para recomeçar quando tudo parecia perdido. Uma história de dor, sim, mas também de recomeço. Porque, meus queridos, enquanto há vida, há esperança. E enquanto houver esperança, sempre podemos encontrar um novo caminho. Nasci em Jaguarão no inverno de 1953, numa casa pequena de madeira perto do rio que dá nome à cidade. Era uma casa simples, com 3 cômodos apenas. A cozinha com um fogão a lenha que aquecia toda a casa nos dias frios, o quarto que eu dividia com meus 2 irmãos e o quarto dos meus pais. O banheiro, naquela época, era uma casinha separada no quintal dos fundos. Quando chovia forte, a gente tinha que correr com um guarda-chuva só para ir fazer as necessidades. Meu pai, Augusto Flores, trabalhava como carpinteiro. Era um homem alto, forte, de mãos calejadas e voz grossa. Todo mundo em Jaguarão conhecia o seu Augusto e o respeitava pelo trabalho bem feito. Minha mãe, Olinda Machado, era costureira, fazia roupas para as famílias mais abastadas da cidade. Era uma mulher pequena, de cabelos sempre presos num coque, olhos castanhos atentos e um sorriso cansado, mas sincero. Meus irmãos eram Tadeu, 2 anos mais velho que eu, e Everton, 3 anos mais novo. Tadeu era o orgulho do meu pai, aprendeu o ofício de carpintaria desde cedo. Já Everton era o xodó da minha mãe, o caçulinha que ela protegia como podia. A infância na fronteira tinha sua magia. Brincávamos na rua até o sol se pôr, jogando bolita, que é como chamamos o jogo de bolinhas de gude aqui no sul, pulando amarelinha ou brincando de esconde-esconde. No verão, a gente fugia para o rio, mesmo sabendo que era proibido. Eu e minhas amigas,
A Marilene, a Yolanda e a Neuza ficávamos molhando os pés na beirada, enquanto os meninos se exibiam pulando da ponte. Nossa vida era simples, mas tinha fartura na mesa. Minha mãe fazia um ensopado de abóbora com charque que era de chupar os dedos, e nos domingos tinha churrasco, como manda a tradição gaúcha. Meu pai trazia a carne e assava no pátio, com aquele cheirinho que atraía os vizinhos. Na escola, eu era uma aluna aplicada. Gostava especialmente das aulas de português e história. A professora Ivete dizia que eu tinha pendor para as letras e sempre me incentivava a ler. Foi ela quem me emprestou os primeiros livros que li, histórias que me levavam para longe daquela cidadezinha. Mas nem tudo eram flores na infância. Meu pai, por mais trabalhador que fosse, tinha um gênio difícil. Quando bebia, o que acontecia quase todo final de semana, ficava agressivo. Nunca nos bateu, não era disso, mas gritava com minha mãe por qualquer coisinha. "Ô linda, essa comida tá sem sal!" Ou "Onde foi parar minha camisa limpa?" Minha mãe abaixava a cabeça e aguentava calada. Ela sempre dizia: "Josi, mulher tem que ter paciência. Homem é assim mesmo." Eu cresci vendo aquilo e prometi para mim mesma que nunca seria como minha mãe. Nunca abaixaria a cabeça para nenhum homem, por mais que gostasse dele. Promessa de criança que a vida depois testaria de formas que eu jamais poderia imaginar. Aos domingos, a família toda ia à missa na igreja matriz do Divino Espírito Santo. Minha mãe fazia questão. Eu usava meu único vestido bom, que ela mesma costurava e ajustava conforme eu crescia. Depois da missa, a gente passeava na praça, comprava pipoca do seu Nelinho e ficava ouvindo a banda municipal tocar. No inverno, a gente se reunia em volta do fogão a lenha. Minha mãe contava histórias antigas da família, de como seus avós vieram da Itália em busca de uma vida melhor. Meu pai falava pouco sobre o passado dele. Sabia apenas que era filho de pequenos criadores de ovelha da região de Bagé. Fui crescendo assim, entre os contos da fronteira, o trabalho duro e os estudos. Aprendi a costurar com minha mãe e às vezes ajudava com pequenos concertos para as vizinhas, ganhando uns trocados que guardava num pote de banha vazio, escondido embaixo da cama. Sonhava em um dia sair dali, conhecer Porto Alegre, quem sabe até o Rio de Janeiro. A escola só ia até o que chamávamos de ginásio, naquela época. Para continuar os estudos, teria que ir para Pelotas ou Porto Alegre, mas minha família não tinha condições. Então, quando completei 14 anos, comecei a trabalhar como ajudante na única farmácia da cidade. O dono, seu Adalberto, era um senhor de idade, cheio de conhecimentos sobre ervas e remédios caseiros. Ele me ensinou muito, não só sobre medicamentos, mas sobre a vida. Foi na farmácia que conheci pessoas diferentes que vinham de outras cidades e até do Uruguai. Ouvia histórias de lugares distantes e guardava cada detalhe na memória, alimentando meu desejo de conhecer o mundo além de Jaguarão. Quando completei 17 anos, numa festa junina da igreja, conheci um rapaz que mudaria minha vida para sempre. Ele estava de passagem pela cidade, trabalhava como vendedor viajante e tinha aquele ar de quem conhecia o mundo. O nome dele era Inácio Silveira, e seus olhos azuis me conquistaram na primeira dança ao redor da fogueira. O namoro com Inácio foi como um sonho para aquela menina da fronteira. Ele vinha a Jaguarão a cada 2 meses, trazia presentes pequenos, mas significativos, uma fita de cabelo, um livro de poesias, um perfume barato que para mim valia ouro. Nas cartas que trocávamos entre suas visitas, ele me contava sobre as cidades que conhecia, e eu imaginava como seria viver além daquela fronteira. Depois de 1 ano de namoro, Inácio me pediu em casamento. Meu pai, desconfiado como todo fronteiriço, queria saber das intenções dele, se tinha como sustentar uma família. "O senhor pode ficar tranquilo, seu Augusto. Tenho economias e vou abrir meu próprio negócio em Santa Maria", disse Inácio com aquela confiança que só ele tinha. Casei aos 19 anos, em 1972, numa cerimônia simples na igreja matriz. Minha mãe chorou o tempo todo, dividida entre a alegria de me ver casada e a tristeza de me ver partir.
Meu pai, homem de poucas palavras, apenas apertou a mão de Inácio com força e disse: "Cuida bem da minha filha." Mudamos para Santa Maria, onde Inácio abriu uma pequena loja de artigos de couro. Carteiras, cintos, bolsas, coisas que ele comprava dos artesãos da região e revendia. Nos primeiros anos, vivíamos com simplicidade, mas felizes. Alugamos uma casinha no bairro Nonoai, perto do centro. Eu logo arranjei emprego numa loja de tecidos, usando o que aprendi com minha mãe para aconselhar as clientes. Em 1974, nasceu nossa única filha, Cláudia. Tive complicações no parto que me impediram de ter mais filhos, mas Inácio nunca se importou com isso. "Você e Claudinha são toda a família que preciso", ele dizia, beijando minha testa. Os anos foram passando. Nossa pequena loja prosperou, não a ponto de ficarmos ricos, mas o suficiente para comprarmos nossa própria casa, um sobrado pequeno no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Inácio continuava fazendo viagens pelo interior para comprar mercadorias, mas agora voltava mais rápido para casa. "Não aguento ficar longe de vocês", ele dizia. Cláudia cresceu, estudou, formou-se professora. Em 1995, casou-se com Ernesto, um engenheiro da Universidade Federal. Logo vieram os netos, Bianca em 1997 e Henrique em 2000. Nossa vida parecia perfeita, sabe? Eu tinha um bom marido, uma filha formada, netos saudáveis. Nos fins de semana, a casa se enchia com o barulho das crianças, o cheiro do churrasco que Inácio preparava, as risadas. Mas a vida tem dessas coisas, meus queridos. Um dia, sem aviso, tudo muda. Foi numa manhã de maio de 2002. Inácio reclamou de uma dor forte no peito enquanto tomávamos café. Achei que fosse indigestão. Ele tinha comido muito no jantar da noite anterior. Dei um chá de boldo, mas a dor só piorou. Quando percebi a gravidade, chamei a ambulância, mas chegou tarde demais. Meu Inácio teve um infarto fulminante. Morreu nos meus braços antes mesmo de chegar ao hospital. O mundo desabou sobre mim. Aos 49 anos, me vi viúva, sozinha naquela casa cheia de lembranças. Cláudia quis que eu fosse morar com ela e Ernesto, mas o apartamento deles era pequeno, com os 2 filhos. Além disso, eu não queria ser um peso para eles. "Vou ficar bem, filha. Tenho a loja para cuidar", insisti, mesmo sabendo que mal conseguia levantar da cama pela manhã. Foi aí que meu pai entrou novamente na minha vida. Minha mãe havia falecido há anos, em 1990. Meu irmão Tadeu morreu jovem, num acidente de carro. Everton estava no Paraná, com a própria família. Meu pai, viúvo e sozinho em Jaguarão, tinha 78 anos, mas ainda era um homem forte. "Filha, vou me mudar para Santa Maria. Vou ficar com você até você se recuperar desse baque", ele disse por telefone, uma semana após o enterro de Inácio. Naquele momento, a voz dele foi um conforto. Alguém que se importava, alguém da família que estaria ao meu lado. Meu pai chegou numa tarde chuvosa de junho, trouxe apenas 2 malas velhas e suas ferramentas de carpinteiro. "Vou consertar tudo nessa casa", ele prometeu, olhando ao redor com olhos críticos. "Inácio não era muito bom com consertos, né?" No início, a presença dele foi reconfortante. Ele consertava coisas pela casa, me ajudava com a loja, cozinhava. Mal, mas cozinhava. Quando eu chorava à noite, sentindo falta de Inácio, meu pai sentava ao pé da minha cama e dizia: "Vai passar, filha, tudo passa." Mas depois de um mês, comecei a notar mudanças. Meu pai criticava tudo, a forma como eu administrava a loja, as roupas que eu vestia, até a maneira como eu falava. "Tá muito fresca", ele dizia. "Parece que esqueceu que é filha de gente simples." Certa vez, encontrei uma amiga no mercado e aceitei tomar um café com ela. Quando voltei para casa, meu pai estava furioso. "Onde já se viu uma viúva de luto passeando por aí? O que vão pensar? Que você já está procurando outro homem?" Tentei explicar que era apenas um café com uma amiga de anos, mas ele não queria ouvir. Bateu na mesa com tanta força que o vaso de flores caiu e quebrou.
Enquanto eu estiver nesta casa, você vai se comportar como uma viúva decente. Aquele foi o primeiro sinal claro de que algo estava errado. Mas eu estava tão fragilizada pela perda de Inácio, tão vulnerável, que apenas abaixei a cabeça e pedi desculpas. Meu Deus, como me arrependo disso hoje! As coisas pioraram quando meu pai começou a afastar minhas amigas. Quando alguém telefonava, ele dizia que eu estava descansando ou indisposta. Quando tentavam me visitar, ele as recebia na porta e dizia que não era um bom momento. Ela precisa de paz e sossego, ele explicava. É melhor não incomodar. Pouco a pouco fui me isolando. Continuava indo à loja, mas agora meu pai ia comigo. Sentava-se num canto, observando tudo, controlando tudo. Começou a opinar sobre os fornecedores, sobre os preços, sobre os funcionários. Essa moça tá te roubando, ele dizia sobre Marlene, minha vendedora de confiança há anos. E aquele rapaz só fica enrolando, tem que mandar embora. Cláudia percebeu que algo estava errado quando veio nos visitar com as crianças, 3 meses depois da chegada do meu pai. Mãe, a senhora está tão magra, tão abatida, ela comentou, preocupada. Eu sorri fracamente e disse que era apenas o luto. Meu pai, sempre por perto, acrescentou. Sua mãe está bem, só precisa de tempo. Eu estou cuidando dela. Naquela noite, depois que Cláudia foi embora, tivemos nossa primeira briga séria. Eu disse a meu pai que queria passar o final de semana na casa da minha filha. Vai fazer o que lá? Ficar se lamentando pro teu genro? Dar trabalho para tua filha? Ele gritou. Vou ver meus netos, pai. Tenho direito de ver minha família, respondi, sentindo uma coragem que não tinha há meses. Foi quando ele me deu o primeiro tapa. Forte, no rosto, me pegando de surpresa. Não levanta a voz para mim, não se esqueça de quem eu sou. Caí sentada no sofá, com a mão no rosto quente e vermelho, os olhos cheios de lágrimas. Não de dor física, mas de choque e humilhação. Meu próprio pai. Como ele podia? Quero que você saia da minha casa, sussurrei tremendo. Ele riu. Uma risada fria, assustadora. Sua casa? Esta casa foi comprada com o dinheiro do teu marido. Ele morreu. Você é só uma viúva incapaz de cuidar de si mesma. Sem mim, você não é nada. Naquela noite, tranquei-me no quarto e chorei até adormecer. Pela manhã, meu pai agiu como se nada tivesse acontecido. Preparou café, comentou sobre o tempo, falou dos concertos que faria na calha do telhado. Eu, ainda em choque, não sabia como reagir. Parte de mim queria acreditar que tinha sido um incidente isolado, que ele estava estressado, que não se repetiria. Mas aquele tapa foi apenas o começo. O começo de 3 anos de inferno que quase me custaram a vida. Depois daquele primeiro tapa, minha vida virou um pesadelo que se repetia dia após dia. Meu pai estabeleceu regras rígidas que eu devia seguir, horários para tudo, desde acordar até me deitar. Não podia falar ao telefone sem que ele estivesse na sala ouvindo. Não podia receber visitas sem sua autorização. As poucas vezes que Cláudia vinha com as crianças, ele se transformava no avô dedicado, no pai preocupado, uma máscara perfeita. Pai, isso não pode continuar. A casa é minha, quero que o senhor volte para Jaguarão, tentei dizer certa vez, reunindo toda a minha coragem. Sua resposta foi um soco no estômago que me deixou sem ar. Ingrata, depois de tudo que faço por você. Achas que consegue viver sozinha? Sem mim, já teria perdido tudo. Aos poucos, ele assumiu o controle total da loja. Eu ainda ia trabalhar, mas era como uma funcionária. Não podia mais tomar decisões, não sabia mais quanto dinheiro entrava ou saía. Tudo passava pelas mãos dele. Mulher não tem cabeça para negócios, ele dizia. O Inácio te mimou demais. O dinheiro que eu ganhava ia direto para as mãos dele. Me dava uma mesada ridícula, como se eu fosse uma criança. Precisava pedir dinheiro até para comprar um desodorante ou um pacote de absorventes. Era humilhante. Com o tempo, as agressões físicas se tornaram mais frequentes e mais violentas. Qualquer coisa era motivo. A comida que não estava do jeito que ele queria, uma conta que chegou com valor mais alto,
um comentário que ele interpretava como desafio à sua autoridade. Lembro de uma noite em que sonhei com Inácio. No sonho, estávamos na praia, felizes, de mãos dadas. Acordei chorando baixinho, com saudade do meu marido, da vida que tínhamos. Meu pai ouviu meu choro e entrou no quarto furioso. Ainda chorando por aquele inútil? Já faz mais de 1 ano que ele morreu. Esquece ele de uma vez. Não fale assim do Inácio, murmurei entre lágrimas. Ele era um bom homem. Aquelas palavras o enfureceram. Ele arrancou o cobertor da minha cama e me puxou pelos cabelos. Bom homem? E o que eu sou então? Eu que larguei tudo para vir cuidar de você. Eu que impedi que você afundasse depois que ele te deixou? Começou a me bater com o cinto. Nas costas, nas pernas, nos braços. Eu gritava, implorava para que parasse, mas ele estava cego de raiva. Só parou quando caí no chão, encolhida como um animal ferido. Limpa esse sangue e vai dormir. Amanhã tem que acordar cedo para fazer meu café, disse, antes de sair do quarto batendo a porta. Passei a noite toda acordada, tremendo de dor e medo. No dia seguinte não pude ir à loja. Meu corpo estava coberto de hematomas, tinha um corte na sobrancelha onde a fivela do cinto me acertou. Meu pai ligou para Marlene dizendo que eu estava com gripe. A Josiane não vai hoje nem amanhã. Vocês se virem por aí. Foram 2 dias trancada em casa, recuperando-me o suficiente para poder disfarçar os ferimentos com maquiagem e roupas de manga comprida, mesmo no calor. Quando voltei à loja, Marlene percebeu que algo estava errado. Dona Josi, a senhora está bem? Parece tão abatida. Quase contei tudo a ela. Quase pedi ajuda. Mas naquele momento, meu pai apareceu na porta dos fundos. Bastou um olhar dele para que eu engolisse minhas palavras e forçasse um sorriso. Estou bem, Marlene. Só foi uma gripe forte. O pior não eram as agressões físicas, sabem? Era o terror psicológico. Nunca sabia quando ele explodiria, o que desencadearia sua fúria. Vivia em constante estado de alerta, sempre tensa, sempre com medo. Meu estômago vivia embrulhado. Perdi peso, meu cabelo começou a cair. Olhava no espelho e mal me reconhecia. Tentei várias vezes escapar daquela situação. Numa tarde, quando ele saiu para resolver algo no banco, liguei para Cláudia. Filha, preciso te contar uma coisa. Comecei, a voz trêmula. Mas antes que pudesse continuar, ouvi a porta da frente se abrindo. Ele tinha voltado mais cedo. Desliguei o telefone num pânico. Cláudia retornou a ligação várias vezes, preocupada. Quando finalmente atendi, com meu pai ao lado, inventei que tinha ligado apenas para saber dos netos. Ela não acreditou muito, mas também não insistiu. Acho que, no fundo, ela suspeitava que algo estava errado, mas não conseguia imaginar a dimensão do horror. Quando minha filha nos visitava, eu tentava dar sinais. Usava blusas de manga comprida mesmo no calor, para esconder os hematomas. Estava sempre nervosa, falava pouco. Uma vez, ela me perguntou diretamente: Mãe, o vovô está te tratando bem? Antes que eu pudesse responder, meu pai interveio. Claro que sim. Sua mãe é que está ficando rabugenta com a idade. Qualquer dia desses vou voltar para Jaguarão e deixar ela sozinha, para ver se ela me dá valor. Era sua tática, ameaçar me abandonar como se sua presença fosse um favor, como se eu não pudesse sobreviver sem ele. E o pior é que depois de tanto tempo sendo diminuída e agredida, eu quase acreditava nisso. Em 2004, as coisas pioraram ainda mais. Meu pai vendeu a loja sem me consultar. Simplesmente apareceu em casa um dia e disse: vendi aquela espelunca, não dava lucro, só dava trabalho. Fiquei em choque. A loja que Inácio e eu construímos com tanto sacrifício, o negócio que era meu sustento e minha conexão com o mundo exterior, tinha sido vendido sem meu consentimento. Como o senhor pôde fazer isso? A loja era minha, gritei, perdendo o controle. Teu nome nem estava nos documentos, sua burra. Tava tudo no nome do Inácio. Eu, como pai, sou o herdeiro natural, já que vocês não tinham filho homem. Ele mentiu descaradamente. Na verdade, a loja estava em meu nome e de Inácio. Mas naquele momento eu não tinha como provar.
Todos os documentos estavam com ele. Aquela noite foi uma das piores. Ele me agrediu com tanta violência que pensei que fosse morrer. Socou meu rosto até meus lábios se abrirem, chutou minhas costelas quando caí no chão. Quando tentei me proteger, ele torceu meu braço até ouvir o estalo do osso quebrando. Desmaiei de dor. Quando acordei, estava jogada na cama, sozinha. Meu braço estava inchado, deformado. Respirar doía tanto que achei que meus pulmões estivessem perfurados. Passei a noite inteira gemendo de dor, mas sem coragem de pedir ajuda. Pela manhã, meu pai entrou no quarto como se nada tivesse acontecido. Olhou para mim, para meu braço inchado, e disse: "Vou te levar no hospital. Você caiu da escada ontem à noite, entendeu? Levantou para beber água e caiu da escada." No hospital, repeti a história que ele me obrigou a contar. Os médicos olhavam desconfiados, mas não questionaram. Engessaram meu braço, me deram analgésicos para as dores nas costelas, que tinham 2 trincadas, e me mandaram para casa. Viu só? Nem consegue andar pela casa sem cair. Como acha que ia tocar uma loja sozinha? Ele disse no caminho de volta, reforçando a mentira que agora eu quase acreditava. Com a venda da loja, perdi meu último contato com o mundo exterior. Ficava em casa o dia todo, cozinhando e limpando com um braço só, sempre sob o olhar vigilante do meu pai. Ele saía para beber com novos amigos que arrumou na cidade, homens de sua idade que passavam o dia no bar discutindo política e futebol. Quando voltava, geralmente bêbado, o terror recomeçava. Criticava a comida, a limpeza da casa, minha aparência. "Tá parecendo uma velha desleixada", dizia, embora eu tivesse apenas 51 anos. "Nenhum homem ia te querer nesse estado." Cláudia tentava me visitar, mas meu pai sempre inventava desculpas. "Sua mãe está com enxaqueca hoje", ou "saímos para visitar uns parentes." Quando ela insistia, ele criava brigas, dizendo que ela só aparecia para pedir dinheiro ou para me perturbar. Aos poucos, as visitas de minha filha se tornaram mais raras. Ela tinha sua própria vida, seus filhos, seu trabalho. E meu pai era especialista em afastar as pessoas, em criar histórias que justificassem nosso isolamento. Em 2005, quase 3 anos depois que ele se mudou para minha casa, eu era apenas uma sombra da mulher que fui um dia. Vivia em constante estado de terror, com dores crônicas das agressões repetidas, isolada do mundo, sem dinheiro próprio, sem autonomia. Meu pai controlava tudo. O telefone, o dinheiro da venda da loja que ele guardava para emergências, até mesmo as cartas que chegavam. Descobri depois que ele interceptava as correspondências de Cláudia, nunca me entregando os cartões que ela mandava em datas especiais. Uma noite, depois de voltar particularmente bêbado do bar, ele começou uma discussão sem motivo. Acusou-me de ter mexido no quarto dele, de ter roubado dinheiro de sua carteira. Eu negava, claro, porque era tudo mentira, mas a verdade não importava. Ele precisava apenas de uma desculpa para liberar sua raiva. Começou me batendo com as mãos abertas. Depois, fechou os punhos. Cada golpe era acompanhado de xingamentos, de humilhações. Me chamava de ladra, de vagabunda, de inútil. Dizia que deveria ter me deixado na sarjeta, que eu não merecia sua ajuda, que era um peso morto. Tentei me defender, me encolhendo no canto da sala, protegendo o rosto com os braços. Isso só o enfureceu mais. Pegou o abajur de pé e começou a me golpear com ele. A base de metal abriu um corte na minha cabeça. O sangue escorreu pelo meu rosto, entrando nos meus olhos, na minha boca. "Para, pai. Pelo amor de Deus, o senhor vai me matar", implorei, sentindo que ia desmaiar. "Cala a boca. Ninguém vai ouvir seus gritos aqui", ele berrou, continuando a me bater. O último golpe foi um chute no meu ventre, tão forte que senti algo romper dentro de mim. Uma dor aguda, seguida de um calor molhado entre minhas pernas. Estava sangrando, e não era o sangue comum de um corte. Era um sangramento interno, grave. Caí no chão, quase inconsciente, sentindo o sangue encharcando minha roupa. A última coisa que vi antes de desmaiar foi o rosto do meu pai, finalmente mostrando não raiva, mas medo. Medo de ter ido longe demais desta vez.
medo de perder seu poder sobre mim da forma mais definitiva. Quando recobrei a consciência, estava numa maca de hospital. As luzes fluorescentes machucavam meus olhos e havia o barulho constante de máquinas ao meu redor. Tentei me mover, mas meu corpo inteiro gritava de dor. Senti tubos e agulhas conectados aos meus braços. Uma enfermeira percebeu que eu tinha acordado e se aproximou. Calma, senhora. A senhora está no hospital universitário. Teve um sangramento interno grave. Já foi operada de emergência. Minha mente estava confusa, as lembranças fragmentadas. Flashes da última surra, do sangue, do olhar de pânico do meu pai. Como eu tinha chegado ali? Quem havia chamado a ambulância? Não tive muito tempo para pensar. Logo percebi meu pai sentado numa cadeira no canto do quarto. Seu rosto estava composto numa máscara de preocupação paternal, mas seus olhos tinham aquele aviso silencioso que eu conhecia tão bem. Ah, filha, que susto você me deu, ele disse, aproximando-se da cama com falsa solicitude. Quando te encontrei caída no banheiro, quase tive um ataque do coração. Era a nova versão da história. Não mais uma queda da escada, mas um desmaio no banheiro. Fechei os olhos, incapaz de responder, sentindo uma onda de desespero me engolir. Mesmo aqui, no hospital, sob cuidados médicos, eu não estava livre dele. A enfermeira sorriu, sem perceber a dinâmica sinistra. Seu pai tem estado aqui desde que a senhora chegou, há 2 dias. Não saiu do seu lado nem para comer direito. 2 dias. Eu estava inconsciente há 2 dias. E durante todo esse tempo, ele teve a oportunidade de construir sua narrativa, de se apresentar como o pai dedicado, preocupado com a filha doente. Quem suspeitaria que aquele senhor de cabelos brancos, de aparência frágil apesar da força que eu bem conhecia, era capaz de tamanha violência? Um médico entrou no quarto. Dr. Maurício, segundo o crachá no seu jaleco branco. Olhou para mim com uma expressão séria. Senhora Josiane, a senhora sofreu um trauma abdominal grave que causou ruptura no baço e sangramento interno significativo. Tivemos que fazer uma esplenectomia de emergência, a remoção do baço. Além disso, a senhora apresenta múltiplas fraturas nas costelas, hematomas em diversos estágios de cicatrização pelo corpo todo e sinais de fraturas antigas que não foram tratadas adequadamente. Ele fez uma pausa, olhando para meu pai e depois de volta para mim. Havia uma pergunta não formulada em seus olhos, uma suspeita. O senhor disse que ela caiu no banheiro? Perguntou ao meu pai, com um tom que revelava sua incredulidade. Sim, doutor. Minha filha tem problemas de pressão baixa, vive desmaiando, já caiu várias vezes. Eu sempre digo para ela tomar cuidado, mas... Essas lesões, o Dr. Maurício interrompeu. Não são consistentes com uma queda, senhor. A distribuição dos hematomas, as fraturas em diferentes estágios de cicatrização. Isso sugere um padrão. Meu pai enrijeceu, mas manteve a expressão de inocência preocupada. Que padrão, doutor? Não estou entendendo. Gostaria de falar com a paciente a sós, por favor, disse o médico, num tom que não admitia contestação. Mas eu sou o pai dela. Tenho direito de... É procedimento padrão, senhor. Por favor, aguarde lá fora. A assistente social também gostaria de conversar com o senhor. Meu pai lançou-me um olhar que era uma mistura de ameaça e advertência antes de sair. Aquele olhar dizia tudo. Se você abrir a boca, vai se arrepender. Quando ficamos a sós, o Dr. Maurício puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da minha cama. Sua voz mudou, tornou-se mais suave, mais gentil. Senhora Josiane, estou falando com a senhora como médico, mas também como ser humano. As lesões que a senhora apresenta não são acidentais. Vejo isso mais vezes do que gostaria na emergência. Fiquei em silêncio, o medo me paralisando. 3 anos de condicionamento, de terror psicológico, me diziam para negar, para proteger meu agressor, para temer as consequências de falar a verdade. A senhora está segura aqui, continuou ele. Ninguém vai entrar neste quarto sem sua permissão. Posso chamar a polícia, posso acionar a rede de proteção, mas preciso que a senhora me diga a verdade.
Foi seu pai quem fez isso com a senhora? Meus olhos se encheram de lágrimas. Queria tanto falar, queria tanto me libertar daquele pesadelo. Mas as palavras não saíam. O medo era maior que tudo. Eu caí, murmurei, repetindo a mentira que tinha se tornado meu escudo e minha prisão. O Dr. Maurício não disse nada por um momento. Apenas segurou minha mão com gentileza, um gesto simples de humanidade que há tanto tempo eu não experimentava. Senhora Josiane, aqui está meu cartão com meu celular pessoal. Quando a senhora estiver pronta para falar, me ligue a qualquer hora, dia ou noite. Ele colocou o pequeno cartão sob meu travesseiro, onde meu pai não veria. Até lá, inventei uma complicação pós-operatória que exigirá que a senhora fique internada por pelo menos mais uma semana. Seu pai não poderá ficar no quarto durante a noite, apenas em horário de visita. Isso lhe dará algum tempo para pensar. Naquela noite, sozinha no quarto de hospital, chorei como não chorava há anos. Não eram lágrimas de dor física, embora essa fosse imensa. Eram lágrimas de uma dor mais profunda, a dor de perceber em que minha vida tinha se transformado, de vítima do luto a vítima de violência, de mulher independente a prisioneira em minha própria casa. Lembrei-me do meu Inácio, do amor que compartilhamos, da vida que construímos juntos. O que ele pensaria se me visse agora, tão destruída, tão diminuída? E Cláudia, minha filha, que mal conseguia ver por causa das mentiras e manipulações do meu pai? E meus netos, que estavam crescendo sem realmente me conhecer? Naquela madrugada de hospital, sozinha com meus pensamentos pela primeira vez em anos, algo começou a mudar dentro de mim. Uma pequena faísca de resistência, de dignidade, que eu pensava estar extinta, começou a arder novamente. Nas noites seguintes, essa faísca cresceu. A enfermeira do turno da noite, Cristina, percebeu minha agitação, meu medo quando se aproximava o horário de visitas. Com delicadeza, ela começou a conversar comigo. Não me pressionava, apenas ouvia quando eu decidia falar. Uma noite, contei a ela sobre como tinha sido feliz com Inácio, como tinha gerenciado nossa loja, como criamos nossa filha. Falei de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa agora. E o que aconteceu com essa mulher forte, dona Josiane? Perguntou Cristina, enquanto verificava meus sinais vitais. A pergunta me pegou de surpresa. O que tinha acontecido comigo? Como eu tinha permitido que as coisas chegassem a esse ponto? Acho que ela se perdeu no caminho, respondi, sentindo as lágrimas voltarem. Tenho certeza que não, disse Cristina, ajeitando meu travesseiro. Acho que ela está aí dentro, esperando para voltar. No 5º dia de internação, enquanto meu pai tinha saído para almoçar, recebi uma visita inesperada. Cláudia entrou no quarto, o rosto pálido de preocupação. Mãe, meu Deus, o que aconteceu? O vovô só me avisou ontem que a senhora estava internada. Ver minha filha, depois de tanto tempo, sem a presença opressiva do meu pai, foi como um dique se rompendo. Comecei a chorar incontrolavelmente, incapaz de falar. Cláudia sentou-se na beirada da cama e segurou minhas mãos. Mãe, o que está acontecendo? Você quase não me liga, quase não nos visita. Quando vamos à sua casa, o vovô sempre diz que você está cansada ou doente. E agora isso? Olhei nos olhos da minha filha, tão parecidos com os meus, e tomei a decisão mais difícil e mais importante da minha vida. Cláudia, sussurrei, preciso te contar uma coisa. Não caí no banheiro. Seu avô, ele tem me machucado. Há muito tempo. O choque no rosto de minha filha deu lugar à incredulidade, depois à compreensão horrorizada quando lentamente ergui a camisola do hospital, mostrando os hematomas que cobriam meu corpo. Desde quando? Ela perguntou, a voz trêmula. Desde que ele veio morar comigo, quase 3 anos. Cláudia cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Por que você nunca me contou? Por que não pediu ajuda? Eu tentei, respondi, lembrando das ligações interrompidas, das visitas vigiadas. Ele não deixava. Ele controlava tudo, Cláudia. O telefone, o dinheiro, quem podia me visitar.
Ele vendeu a loja sem minha autorização. Ele dizia que ninguém acreditaria em mim, que eu era só uma velha maluca. Naquele momento, a porta do quarto se abriu. Meu pai entrou, carregando uma sacola de frutas que certamente seria sua demonstração pública de cuidado paternal. Quando viu Cláudia sentada na minha cama, seu rosto endureceu. "O que você está fazendo aqui?" perguntou a minha filha, tentando manter a falsa cordialidade, mas não conseguindo esconder completamente a irritação. Cláudia se levantou lentamente, encarando o avô com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Era fúria pura, controlada apenas pelo choque ainda recente. "Vim ver minha mãe, que o senhor quase matou." Meu pai empalideceu, mas se recuperou rapidamente. "Do que você está falando, menina? Sua mãe caiu no banheiro. Eu salvei a vida dela trazendo-a para o hospital." "Acabei de ver os hematomas, vovô. Todos eles, os novos e os antigos. Acabei de ouvir tudo. O senhor acha que eu não sei reconhecer a verdade quando a ouço? Acha que não conheço minha própria mãe?" Vi o rosto do meu pai se transformar. A máscara do avô amoroso, do pai dedicado, caiu completamente. Em seu lugar estava a expressão que eu conhecia tão bem: raiva fria, calculista. "Sua mãe está confusa", ele disse, dando um passo em direção à cama. "Os remédios que está tomando, ela não sabe o que está dizendo." "Não se aproxime dela", disse Cláudia, colocando-se entre nós. "Já chamei a polícia e o médico responsável. Eles estão a caminho." Foi nesse momento que percebi. Até que eu decidi que não viveria mais um dia sequer sob o mesmo teto que meu agressor. Não importava o medo, não importavam as ameaças. Eu tinha sobrevivido ao pior, e agora, com minha filha ao meu lado, encontrei a força para dar o passo que não consegui dar sozinha. Naquele quarto de hospital, minha vida mudou para sempre. O Dr. Maurício voltou acompanhado de uma delegada da Delegacia da Mulher, Rosana Martins, uma mulher de meia idade com olhos gentis, mas determinados. Ela sentou-se ao lado da minha cama enquanto 2 policiais aguardavam no corredor. "Senhora Josiane, sou a delegada Rosana. Sua filha me contou o que aconteceu, mas preciso ouvir da senhora. Está pronta para fazer a denúncia formal?" Olhei para Cláudia, que segurava minha mão com força, depois para meu pai, que estava sentado num canto da sala, vigiado por um dos policiais. Seus olhos ainda tentavam me intimidar, mas algo tinha mudado. O poder dele sobre mim estava quebrado. "Sim", respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. "Quero denunciar meu pai por agressão e cárcere privado." Durante 2 horas, contei tudo. O começo, após a morte de Inácio, como o cuidado se transformou em controle, o primeiro tapa, as surras que se seguiram, o isolamento, a venda forçada da loja, as ameaças, o terror psicológico constante. Falei sem parar, como se uma represa tivesse se rompido depois de anos contendo a verdade. A delegada tomou meu depoimento com paciência, pedindo detalhes, datas, circunstâncias. O doutor Maurício forneceu um relatório médico detalhado de todas as minhas lesões, antigas e recentes. As evidências eram incontestáveis. Meu pai foi preso ali mesmo, algemado e levado para a delegacia. Ao passar por mim, ele parou por um momento. "Você vai se arrepender disso", murmurou. "Sem mim, você não é nada." Pela primeira vez em anos, não senti medo dessas palavras. "Você está enganado, pai", respondi. "Sem você, eu posso ser tudo outra vez." Fiquei mais 2 semanas no hospital, recuperando-me da cirurgia e das outras lesões. Cláudia vinha todos os dias, às vezes com Ernesto, às vezes com as crianças. Bianca, minha netinha de 8 anos, me trazia desenhos coloridos para fazer o quarto da vovó ficar mais alegre. Henrique, com apenas 5 anos, subia na cama com cuidado e me contava as novidades da escola. Foi durante esse período que começamos a reconstruir os laços que meu pai tinha tentado destruir. Cláudia chorou muito quando soube de tudo o que eu havia passado. "Por que não percebi antes, mãe? Como pude ser tão cega?" "Não se culpe, filha", eu dizia. "Ele era muito esperto, sabia como enganar todo mundo,
e eu tinha muita vergonha, muito medo. A delegada Rosana me visitava regularmente, atualizando-me sobre o processo. Meu pai seria indiciado por lesão corporal grave, ameaça, cárcere privado e apropriação indébita. O caso tinha todos os elementos para uma condenação. A senhora terá que testemunhar em tribunal, ela me avisou. Está preparada para isso? A ideia de enfrentar meu pai num tribunal me aterrorizava, mas eu sabia que era necessário. Estarei pronta, prometi. Quando finalmente recebi alta, não podia voltar para minha casa. As lembranças eram demais, e ainda não me sentia segura, mesmo com meu pai detido. Cláudia insistiu que eu ficasse com ela, Ernesto e as crianças. Temos o quarto de hóspedes, mãe. Não é grande, mas é seu pelo tempo que precisar. Mudei-me temporariamente para o apartamento deles. Era apertado, mas cheio de amor e segurança. Nas primeiras noites, acordava gritando, aterrorizada por pesadelos onde meu pai voltava para me castigar. Cláudia vinha correndo, sentava-se na beirada da cama e segurava minha mão até eu me acalmar. O processo judicial foi longo e doloroso. Tive que reviver tudo, contar os detalhes mais humilhantes e traumáticos diante de estranhos. Meu pai contratou um advogado que tentou me desacreditar, sugerindo que eu estava senil, confusa, que tinha problemas mentais. Mas as evidências médicas não mentiam, e eu não estava mais sozinha. Marlene, minha antiga funcionária da loja, testemunhou a meu favor, contando como meu comportamento tinha mudado, como aparecia com hematomas mal escondidos, como meu pai controlava todos os aspectos do negócio, até vendê-lo. Ela era uma mulher forte, independente, disse Marlene ao juiz. Depois que o pai dela se mudou para sua casa, ela foi murchando, como uma flor sem água. O julgamento durou meses, mas no final, a justiça prevaleceu. Meu pai foi condenado a 8 anos de prisão, sem direito a regime semiaberto inicial devido à gravidade das agressões e ao fato de eu ser considerada uma pessoa vulnerável pela justiça. Quando a sentença foi lida, ele me olhou com ódio, mas eu sustentei seu olhar. Aquele homem não tinha mais poder sobre mim. A parte mais difícil veio depois: recuperar minha independência financeira. Descobri que meu pai havia não apenas vendido a loja, mas gasto quase todo o dinheiro. Comprou um carro novo, perdeu muito em jogos de azar, gastou em bebidas caras. Do valor da venda, sobrou menos de 1/3. Foi quando Marlene apareceu com uma proposta que mudaria minha vida novamente. Ela tinha aberto uma pequena loja de artesanato no centro de Santa Maria e precisava de uma sócia. Dona Josi, a senhora conhece o negócio, tem experiência. E eu tenho o espaço e os contatos. Podemos começar pequeno, com peças de crochê, tricô, bordados. Hesitei. Depois de tudo que passei, a ideia de começar de novo, aos 52 anos, parecia assustadora. Mas Marlene insistiu, e Cláudia me incentivou. Mãe, a senhora sempre soube fazer negócios. O vovô Inácio sempre dizia que a senhora era o cérebro por trás da loja de vocês. Com o pouco dinheiro que recuperei da venda forçada, investi na sociedade com Marlene. A Arte em Fio começou pequena, num espaço alugado perto da Praça Central. Vendíamos artesanato local, mas logo começamos a produzir nossas próprias peças. Redescobri o prazer de trabalhar com as mãos, de criar, de ver um negócio crescer. A recuperação emocional foi um processo mais lento. Por recomendação da delegada Rosana, comecei a frequentar um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. No início, mal conseguia falar. Sentava-me no fundo da sala e apenas ouvia as histórias das outras mulheres. Histórias de dor, mas também de superação. Lourdes, a psicóloga que coordenava o grupo, teve um papel fundamental na minha recuperação. Josiane, a vergonha não é sua, é do agressor. Ela sempre dizia. Você é uma sobrevivente, não uma vítima. Aos poucos, fui encontrando minha voz novamente. Comecei a compartilhar minha história, primeiro em sussurros, depois com mais firmeza. Cada vez que contava o que tinha passado, o poder daquelas memórias sobre mim diminuía um pouco. Depois de 6 meses morando com Cláudia e sua família, senti que era hora de ter meu próprio espaço novamente.
Não podia voltar para a casa onde havia sofrido tanto. Aquela casa foi vendida, parte do processo de fechar aquele capítulo da minha vida. Com a ajuda de Cláudia e Ernesto, encontrei um pequeno apartamento para alugar, perto do deles e da loja. Era um lugar modesto, com apenas um quarto, sala, cozinha e banheiro, mas era meu. Decorei-o com cores alegres, coloquei plantas nas janelas, fiz dele um santuário onde me sentia segura. Pela primeira vez em anos, tinha minhas próprias chaves, abria e fechava minhas próprias portas, decidia meus próprios horários. A loja prosperou lentamente. No primeiro ano, mal dava para cobrir as despesas. Mas Marlene e eu éramos persistentes. Ampliamos a oferta de produtos, começamos a dar pequenos cursos de artesanato nos fundos da loja, criamos um nome na cidade. No segundo ano, já tínhamos uma clientela fiel. O processo de recuperação não foi linear. Havia dias bons e dias ruins. Dias em que acordava cheia de energia e otimismo, e dias em que o medo e as lembranças me paralisavam. Nas noites difíceis, quando os pesadelos voltavam, eu ligava para Cláudia ou para Lourdes. Às vezes, só precisava ouvir uma voz amiga do outro lado da linha para me lembrar que não estava mais sozinha nem desamparada. Uma das coisas mais difíceis foi lidar com a raiva. Raiva do meu pai por ter abusado da minha confiança e me submetido a tanto sofrimento. Mas também raiva de mim mesma por não ter reagido antes, por ter permitido que a situação chegasse àquele ponto extremo. Lourdes me ajudou a entender que a culpa nunca foi minha. O abuso funciona através do isolamento e do terror, ela explicava. Seu pai sabia exatamente o que estava fazendo. Aproveitou-se da sua vulnerabilidade após a perda do seu marido. Isso não faz de você fraca, Josiane. Faz dele um predador. Em 2007, 2 anos após minha internação no hospital, aconteceu algo que eu considerava impossível. Comecei a me sentir feliz novamente. Não era uma felicidade igual a que conheci com Inácio. Essa era única e nunca mais voltaria. Era uma felicidade mais madura, mais serena, nascida da consciência de que eu tinha sobrevivido ao pior e reconstruído minha vida. A Arte Um Fio tinha se tornado um pequeno sucesso em Santa Maria. Tínhamos expandido para um espaço maior, contratado 2 funcionárias, e nossos produtos eram vendidos até mesmo em outras cidades através de parcerias com lojas semelhantes. Meu relacionamento com Cláudia e sua família estava mais forte do que nunca. Bianca e Henrique passavam quase todos os fins de semana comigo. Ensinei Bianca a bordar e a fazer crochê, habilidades que aprendi com minha mãe. Henrique preferia quando eu contava histórias da fronteira, fascinado por aquele mundo tão diferente do seu. No mesmo ano, numa das reuniões do grupo de apoio, conheci Teresa, uma senhora de Uruguaiana que tinha vindo morar em Santa Maria após se separar do marido violento. Tínhamos histórias diferentes, mas a mesma determinação de recomeçar. Nos tornamos amigas inseparáveis, nos apoiando mutuamente nos momentos difíceis e celebrando as pequenas vitórias do dia a dia. Foi Teresa quem me incentivou a voltar a estudar. Josiane, você sempre quis terminar os estudos. Agora é a hora. Aos 54 anos, matriculei-me num curso supletivo para completar o ensino médio. Foi assustador no começo, estar numa sala de aula depois de tantos anos. Mas descobri que ainda amava aprender, que minha mente estava ávida por conhecimento. Formei-me no ano seguinte, com Cláudia, Ernesto e os netos assistindo orgulhosos à cerimônia. Meu pai cumpriu parte da pena e foi liberado por bom comportamento após 5 anos. Fiquei apreensiva quando soube da notícia, temendo que ele pudesse tentar me encontrar, se vingar. Mas a delegada Rosana me garantiu que a ordem de restrição continuava válida. Ele não poderia se aproximar de mim ou da minha família. Soube por fontes indiretas que ele voltou para Jaguarão. Nunca mais o vi e nunca mais quis vê-lo. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Aprendi a viver com elas, a não deixar que definissem quem eu era, mas nunca pude perdoá-lo completamente. E isso também está bem.
Em 2010, aos 57 anos, senti que era hora de um novo começo. Santa Maria guardava muitas lembranças, algumas boas, outras dolorosas demais. Marlene estava pronta para assumir a loja sozinha, e eu tinha economizado o suficiente para realizar um velho sonho: voltar às minhas raízes, mas não a Jaguarão. Decidi me mudar para Pelotas, onde tinha parentes distantes e onde poderia recomeçar mais uma vez, desta vez em meus próprios termos. Cláudia ficou triste com minha decisão de me mudar, mas entendeu. A senhora precisa fazer o que for melhor para sua felicidade, mãe. E Pelotas não é tão longe assim. Podemos nos visitar frequentemente. Em Pelotas, aluguei uma casinha simples com um quintal onde comecei meu primeiro jardim. Plantei rosas, dálias, violetas, flores coloridas que alegram a alma. Aprendi que cuidar de plantas é uma forma de terapia. Ver algo crescer e florescer sob meus cuidados me dava uma sensação de propósito. Também comecei a fazer trabalho voluntário num abrigo para mulheres vítimas de violência. Não era fácil ouvir aquelas histórias tão parecidas com a minha, ver o medo nos olhos daquelas mulheres, muitas delas tão jovens. Mas eu podia oferecer algo que ninguém mais podia: a compreensão de quem já esteve no lugar delas e sobreviveu. Se eu consegui recomeçar aos 52 anos, depois de 3 anos de abuso, vocês também podem, eu dizia. E via, nos olhos delas, aquela pequena faísca de esperança que o Dr. Maurício e a enfermeira Cristina tinham acendido em mim anos antes. No final de 2010, recebi um telefonema que mudaria mais uma vez o rumo da minha vida. Era Cláudia, com uma proposta inesperada. Mãe, o Ernesto foi convidado para ser professor na UFSM. Estamos voltando para Santa Maria. E estamos procurando uma casa maior, com espaço para a senhora, se quiser voltar. O convite me pegou de surpresa. Voltar a Santa Maria? Enfrentar novamente as memórias daquela cidade? Mas então percebi. Aquelas memórias não tinham mais poder sobre mim. Eu tinha enfrentado meus demônios. Tinha reconstruído minha vida 2 vezes. Santa Maria também era o lugar onde meus netos estavam crescendo, onde tinha amigos como Marlene, onde conhecia cada rua, cada praça. Vou pensar, filha, respondi. E pensei, por semanas. Consultei Lourdes, conversei com Teresa, refleti sobre o que realmente queria para esta nova fase da minha vida. No início de 2011, tomei minha decisão. Voltei para Santa Maria, não para viver com Cláudia e sua família, mas para uma casinha que comprei com minhas economias, no mesmo bairro que eles. Uma casa com um grande jardim nos fundos, onde poderia cultivar minhas flores, e uma varanda na frente, onde poderia sentar nas tardes de verão para tomar meu chimarrão e ver a vida passar. Minha história de superação começou naquele quarto de hospital, quando finalmente encontrei a coragem para dizer basta. Mas continuou muito além daquele momento. Continuou em cada pequena decisão que tomei desde então para recuperar minha autonomia, em cada vez que escolhi enfrentar meus medos, em vez de me deixar paralisar por eles. E continua até hoje, quando me olho no espelho e vejo não apenas as rugas que o tempo e o sofrimento deixaram, mas principalmente os olhos de uma mulher que descobriu sua própria força quando mais precisava dela. Aqui estou eu, em 2025, aos 72 anos, sentada na varanda da minha casa em Santa Maria, observando as rosas que plantei no jardim da frente. É uma casa simples, mas é meu pequeno paraíso. As paredes são pintadas de amarelo clarinho, uma cor que escolhi porque traz luz e alegria. Tenho meu quartinho de visitas sempre arrumado para quando Cláudia e a família vêm me visitar, ou quando meus netos, já adultos, decidem passar um fim de semana com a vovó. Bianca tem 28 anos agora, formou-se em psicologia e trabalha num centro de atendimento a mulheres vítimas de violência. Ela diz que minha história foi sua inspiração para escolher essa profissão. Vovó, quero ajudar outras mulheres a encontrarem a força que a senhora encontrou, ela me disse uma vez, e confesso que chorei de emoção. Henrique, com 25 anos, seguiu os passos do pai e está terminando engenharia.
É um rapaz doce, sempre preocupado em me visitar, em verificar se estou bem, se preciso de alguma coisa. Às vezes penso que ele tenta compensar pela figura masculina que falhou tão terrivelmente na minha vida. Vô Inácio teria muito orgulho de você, digo a ele, e seus olhos brilham. Meu dia a dia é tranquilo. Acordo cedo, com o sol. Tomo meu chimarrão observando o jardim despertar. Depois, cuido das plantas. Tenho minhas violetas na varanda, a erva cidreira que uso para fazer chá. E, claro, minhas rosas, que são meu maior orgulho. A jardinagem entrou na minha vida como terapia e se tornou uma paixão. Cada flor que desabrocha é uma pequena vitória, um lembrete de que a vida continua, de que a beleza pode nascer mesmo depois da tempestade. 3 vezes por semana, vou ao centro comunitário do bairro, onde dou aulas de artesanato para mulheres da comunidade. Ensino crochê, tricô, bordado. Habilidades que aprendi com minha mãe e aperfeiçoei ao longo dos anos. Muitas das minhas alunas são mulheres que enfrentaram situações difíceis: violência doméstica, abandono, pobreza. O artesanato não é apenas um meio de expressão para elas, mas também uma possibilidade de renda extra. Dona Josi, elas me chamam com respeito e carinho. Não sabem toda a minha história, apenas o suficiente para entenderem que compartilhamos mais do que o amor pelo artesanato. Compartilhamos a experiência de ter sobrevivido, de ter reconstruído nossas vidas com os retalhos que nos restaram. Às tardes, quando o sol já não está tão forte, gosto de sentar na varanda da frente com meu chimarrão. Dali consigo ver o movimento da rua, cumprimentar os vizinhos, sentir aquele ventinho bom que desce da serra. Neuza, minha vizinha da casa ao lado, às vezes se junta a mim para uma prosa. Ela tem 75 anos e também é viúva. Conversamos sobre tudo: as plantas, os netos, as novidades do bairro, as receitas que experimentamos. Aos domingos, a casa se enche de vida. Cláudia e Ernesto vêm almoçar, às vezes com os filhos, quando estão na cidade. Preparo aquele arroz carreteiro que era o preferido do meu Inácio, faço salada de maionese, e Ernesto traz a carne para o churrasco que ele mesmo prepara no pequeno pátio dos fundos. São momentos preciosos, cheios daquele barulho bom de família reunida. Minha relação com Cláudia se fortaleceu imensamente depois de tudo que passamos. Houve um tempo em que ela se culpava por não ter percebido antes o que estava acontecendo. Eu deveria ter notado, mãe. Deveria ter feito mais perguntas, insistido mais, ela dizia. Mas com os anos, e com a ajuda da terapia que fizemos juntas por um tempo, ela entendeu que a culpa nunca foi dela. A culpa foi exclusivamente do meu pai, que era mestre em manipulação e engano. Hoje, somos não apenas mãe e filha, mas amigas íntimas. Conversamos sobre tudo, nos apoiamos mutuamente. Quando Ernesto teve um problema de saúde há 2 anos, um susto com pressão alta, fui eu quem segurou as pontas, cuidando da casa deles enquanto Cláudia se dividia entre o hospital e o trabalho na escola onde é professora. Financeiramente, vivo com simplicidade, mas sem privações. Tenho minha pequena aposentadoria, complementada pelo que ganho dando aulas de artesanato e vendendo algumas peças que faço. Não é muito, mas é suficiente para minhas necessidades. Aprendi que a riqueza verdadeira não está nas coisas materiais, mas nas relações que construímos, na paz que encontramos dentro de nós. Quanto ao meu pai, não sei se ainda está vivo. Ele teria 101 anos hoje. Depois que saiu da prisão e voltou para Jaguarão, perdi completamente o contato. Foi uma decisão consciente, parte do meu processo de cura. Alguns laços, quando tóxicos demais, precisam ser cortados para que possamos seguir adiante. Por muitos anos carreguei raiva e ressentimento. Como poderia um pai fazer o que ele fez a uma filha? Essa pergunta me atormentou por muito tempo. Mas aos poucos, com a ajuda da terapia que continuei por anos, aprendi que não encontraria essa resposta e que continuar buscando-a só me manteria presa ao passado. Hoje não diria que perdoei. Algumas coisas estão além do perdão. Mas encontrei uma forma de paz, de aceitação. O que ele fez é parte da minha história, mas não define quem sou.
A mulher que sobreviveu, que se reconstruiu, que encontrou força onde pensava não haver nenhuma. Essa sou eu. Tenho minhas cicatrizes físicas e emocionais. Nas noites frias, a antiga fratura no braço ainda dói. Há pesadelos ocasionais, menos frequentes agora, mas ainda perturbadores quando ocorrem. E certos barulhos, uma porta batendo com força, vidro quebrando, ainda podem me fazer sobressaltar, trazendo flashbacks momentâneos daqueles anos terríveis. Mas aprendi a conviver com essas sequelas. São lembranças de uma batalha que venci, não de uma derrota. Cada cicatriz é um testemunho da minha resiliência, da minha recusa em ser destruída. Mantenho contato com algumas pessoas que foram fundamentais no meu processo de recuperação. Marlene, minha ex-sócia e sempre amiga, agora aposentada, vem tomar café comigo toda quinta-feira. Lourdes, a psicóloga que me ajudou tanto, mudou-se para Porto Alegre, mas ainda conversamos por telefone regularmente. Teresa, minha amiga dos tempos de Pelotas, faleceu há 5 anos, uma perda que ainda dói quando penso nela. A vida, como descobri, é feita dessas idas e vindas, desses encontros e despedidas. O importante é seguir adiante, um dia de cada vez, encontrando beleza e significado mesmo nas pequenas coisas. Hoje, quando olho para trás, para tudo que vivi, sinto uma mistura de tristeza pelo sofrimento, mas também de orgulho pela mulher em que me tornei através dele. Não desejaria a ninguém passar pelo que passei, mas se minha história pode dar esperança a alguém que esteja vivendo seu próprio inferno pessoal, então todo esse sofrimento não foi em vão. Essa sou eu, Josiane Flores Machado, aos 72 anos, na minha casa em Santa Maria. Uma sobrevivente. Uma mulher que aprendeu, da maneira mais dura, que nunca é tarde para recomeçar, que a força que precisamos muitas vezes está dentro de nós, apenas esperando ser descoberta. Meus queridos que chegaram até aqui comigo, essa história difícil que compartilhei não foi fácil de contar, mas senti que precisava. Porque sei que, infelizmente, existem muitas Josianes por aí, presas em ciclos de violência, sentindo-se sozinhas, acreditando que não há saída. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba, do fundo do meu coração, você não está sozinha. O abuso nunca é sua culpa. E sempre, sempre existe um caminho para a liberdade. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Tinha 52 anos quando finalmente me libertei. Muita gente diria que era tarde demais para reconstruir uma vida. Mas nunca é tarde para buscar a felicidade, para exigir respeito, para dizer basta. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Carrego marcas no corpo e na alma, mas elas não me definem, apenas mostram o caminho que percorri. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo nos dias mais sombrios, quando achava que não aguentaria mais um golpe, uma pequena chama de esperança se mantinha acesa dentro de mim. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. No final das contas, foi essa dignidade que me salvou, que me deu forças para denunciar meu agressor, para enfrentá-lo num tribunal, para reconstruir minha vida. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. É justamente quando achamos que chegamos ao nosso limite que descobrimos reservas de força que nem sabíamos que existiam. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas, e ainda assim sorrir. Há dias em que as memórias ainda doem, em que as cicatrizes físicas e emocionais se fazem presentes, mas aprendi a não deixar que a dor do passado roube a alegria do presente. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me tornado amarga, desconfiada, fechada para o mundo. Em vez disso, escolhi abrir meu coração, ajudar outras mulheres, encontrar beleza nas pequenas coisas da vida.
Se você está sofrendo violência, não importa de que tipo, busque ajuda. Em qualquer país, existem organizações, pessoas e autoridades prontas para apoiá-la. Não tenha vergonha, não se culpe. O agressor conta com seu silêncio para continuar o abuso. Quebre esse silêncio. Muitas vezes, o primeiro passo é o mais difícil. Para mim, foi admitir para minha filha o que estava acontecendo. Mas uma vez dado esse passo, cada um que veio depois ficou um pouco mais fácil. Procure por sinais de abuso na sua vida ou na vida de pessoas próximas. O controle excessivo, o isolamento, as críticas constantes, a diminuição da autoestima. Esses são frequentemente os primeiros sinais, antes mesmo da violência física começar. E se você conhece alguém que possa estar em uma situação de abuso, estenda a mão. Ofereça apoio sem julgamento. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é saber que não está sozinha, que alguém acredita nela. A dignidade e o respeito são valores universais, não importa onde você esteja. Ninguém tem o direito de machucar você, de controlar sua vida, de diminuir quem você é, nem mesmo alguém da sua família. Hoje, aos 72 anos, posso dizer que encontrei paz. Não é uma paz perfeita, sem sombras do passado. É uma paz realista, que reconhece o que vivi, mas não permite que essas experiências definam meu presente ou meu futuro. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. Cada vez que caí, levantei um pouco mais forte, um pouco mais sábia, um pouco mais determinada a não permitir que o ciclo de violência continuasse. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Como minhas rosas, que enfrentam o inverno rigoroso do sul apenas para retornarem mais bonitas na primavera. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. Foi usando minha voz, quebrando o silêncio, que comecei minha jornada de libertação. E é usando minha voz agora, compartilhando minha história, que espero ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria força. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Aos 52, 57, 65 anos. Sempre encontrei novos começos, novos desafios, novas alegrias. A vida continua enquanto estivermos dispostos a vivê-la plenamente. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Há sempre uma página em branco esperando para ser escrita, uma nova direção a ser tomada, um novo sonho a ser sonhado. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Cada dia de paz, cada momento de alegria, cada sorriso sincero é uma vitória contra aqueles que tentaram me destruir. Meus queridos e minhas queridas, se essa história tocou seu coração, se você sentiu uma conexão com o que compartilhei, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho agora mesmo. Não é só por mim, é por todas as mulheres que ainda estão presas em situações de abuso e precisam saber que existe esperança, que existe saída. Cada inscrição é uma forma de dizer: eu me importo com histórias como a minha. É uma forma de apoiar este trabalho tão importante de dar voz a quem muitas vezes é silenciada pela violência. E, por favor, compartilhem este vídeo imediatamente com quem vocês acham que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser aquela amiga que tem um relacionamento suspeito, aquela prima que sumiu das reuniões de família, aquela colega que sempre parece assustada. Um simples compartilhamento pode ser o pontapé inicial para uma vida transformada. Pode ser a luz no fim do túnel para alguém que está sofrendo em silêncio. Deixem nos comentários a palavra liberdade se vocês assistiram até aqui. Esse será nosso código, nossa forma de nos reconhecermos como pessoas que se importam, que acreditam que toda mulher merece viver sem medo, sem violência, com dignidade. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Sua ação hoje pode salvar uma vida amanhã. Obrigada por me ouvirem, por caminharem comigo nessa jornada de memórias. Lembrem-se sempre,
Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para buscar a felicidade que você merece. E você nunca, jamais está sozinha.